Hello, babies! How are you finding? Então, pessoal, tudo bem? Vocês estão ótimos? Eu também estou, tá? Então, vamos lá. Hoje nós temos aqui memories. Memories, né? Vamos ver aqui o que é que a gente traz aqui na nossa lousinha digital, ó. Olha só. The years when we are children are museumful to all of us. Né? Então, a pergunta seria, os anos, né, de quando a gente é criança, são significativos para todos nós? Yes or no? In my opinion, is yes. Né? São fases maravilhosas. What smell or sound can you recall from your childhood? Né? Que cheiro ou som você consegue lembrar da sua infância? Será que você lembra de alguma coisa, de um som, de uma música que você ouvia, que a sua mãe colocava, que cantava para você? Ou de um cheiro, né? O cheiro, de repente, do seu perfume que você ainda lembra, o cheiro do perfume do seu pai, da sua mãe, de um irmão. Yes? E what did you like to do when you were a child? Né? Aí, o que você gostava de fazer quando você era criança? Have you kept any toys for childhood? Né? Você manteve algum brinquedo de infância? Você lembra? What were your favorite cartoons? Né? Quais foram os desenhos animados favoritos, né, que você assistia? What are the best things of being a child? Quais são as melhores coisas para você, né, de ser criança? Quais são as melhores coisas? Questionamentos, gente, bem importantes e necessários, né? Vamos aqui. Iniciando o poeta Alan Alexander Mind. Was an English author who lived from 1882, né, e 1956, né? Ele viveu entre esses anos. He is best known for his stories about Winnie the Pooh, o ursinho Puff, né? He was inspired by his son Christopher Robin Mind and his stuffed animals. The young boy and the books was named after his son. Então, pessoal, a gente tem aí ele, né? Este autor, né? De diversas poesias, né? Ele era um poeta, tá? Chamado exatamente de Alan Alexander, tá? Então, ele viveu entre 1882 a 1956, tá? Ele foi o melhor, né? Ele foi o autor, né, da história do ursinho Puff, tá? Inspirado, né, em outros poetas como Christopher Robin, que também fazia imitações como animais, né? E o livro mais recente dele foi exatamente feito depois do seu filho, né? Que o seu filho nasceu, tá certo? Então, vocês já estão vendo aí que o gênero do texto que nós estamos vendo é poesia, né? No caso, temos aqui uma, ok? A primeira, the end, né? The end, the end. Quando, vamos lá, olha só isso aí. When I was one, I had just begun. When I was two, I was nearly new. When I was three, I was than me. When I was four, I was not much more. When I was five, I was just alive. But now
I'm 6. I'm a clever is a clever. So I think I'll be 60 now and forever. Então, gente, é uma poesia, né, que fala sobre o fim, tá? Então, diz o seguinte: quando eu tinha eu tinha apenas começado. Quando eu tinha 2, eu era quase novo. Quando eu tinha 3, dificilmente fui eu. Quando eu tinha 4, eu não tinha muito mais. Quando eu tinha 5, eu estava vivo. Mas agora eu tenho 6, sou tão inteligente quanto inteligente. Então, acho que vou fazer 6 anos agora e para sempre. E sempre. Ok? Então, esse foi a poesia de hoje, para a gente poder ter noção de como fazer, né, as atividades, as questions que vem por aí. Rhyme, né? Nós temos aí a rima. A rima foi exatamente isso que eu fiz aqui, tá? Ao ler esse texto. Respondam essas atividades e então agora nós vamos passar exatamente para a parte de adjetivos. Pessoal, é o seguinte, vamos ver direitinho, isso não é um bicho de 7 cabeças, porque adjetivos em português vocês já devem ter visto, né? Com certeza, vocês já viram a parte dos adjetivos em português. Porém, em inglês, nós temos aí uma diferença que, quando eu digo em português que ali existe uma garota linda, garota linda. Em inglês, se eu quiser falar essa mesma frase, eu vou ter que falar trocado, ou seja, uma linda garota. Do you understand? Vocês estão me entendendo? Como que eu vou fazer isso aqui em inglês? Pronto. Garota linda, linda garota. Em inglês, sempre o adjetivo vem antes do substantivo. Ok? Então, guardem isso, que aí vocês não vão ter dificuldades, de jeito nenhum, de escrever as frases. Agora, vamos ver aqui, ó. As palavras, acompanhem comigo aqui em cima. As palavras new, alive and clever, né? Elas podem ser no poema, são adjetivos, yes? Elas no poema ela falou o quê? Nova, né? Inteligente, yes? No poema, elas são adjetivos, tá? Um adjetivo descreve a noun, ele descreve o substantivo, ele descreve ali a pessoa, o lugar ou a coisa, ou um pronome. Veja os exemplos. Vamos ver o que o substantivo descreveu nesse caso aqui. Olha só, substantivo, bike, pronome, it. Vocês sabem, já aprenderam, que nós usamos o it, né? Pronome it, quando se trata de objetos e animais, né? Porque he é para ele, pessoa, e she é para ela, pessoa também, né? He, ele, homem, né? Sexo masculino. She, mulher, ok? E o it é para objetos e animais. Entretanto, nós temos aqui duas frases. His bike is cool, it is new. As duas frases, elas estão com adjetivos, não é? Porém, aqui nós temos o adjetivo, o substantivo falado, e aqui nós estamos só com o pronome que condiz, é equivalente a esse, né? Se eu disser que a bicicleta dele é legal, eu vou dizer, ela é nova. Ela quem? A bicicleta.
Então, é a mesma frase, só um complemento que nós estamos dando aí, né? Então, eu só quero que vocês entendam isso. Olha onde é que está aqui o adjetivo e olha aqui o adjetivo. Teacher, mas tu não falou que o adjetivo vem primeiro? Sim. Nesse caso, nós estamos lutando com palavras que são descritas, tá? Então, não muda por enquanto. Não mudou. Adjetivos que podem vir, pronto, agora sim, nós vamos ver agora. Adjetivos que podem vir antes, que vem antes dos substantivos, eles descrevem, olha só isso aqui, esse exemplo aí. I feel, não, esse exemplo de cima. He has, tem como a gente aumentar aqui um pouquinho? Deixa eu ver aqui, peraí, só um minuto. Pronto, ainda não mudou quase nada. Mas tudo bem. Adjetivos, pronto. He has a new bike. Pronto. Ele tem uma bicicleta nova. É a nossa frase aqui. Tá? Então, onde é que está new? New está antes de bike. Então, por isso que ele reverteu e escreveu da forma como vocês devem aprender. E escrever dessa maneira. He has a new bike. Ok? Vamos lá. Adjetivos que vêm depois do substantivo, que é um verbo de ação. For example, be, feel, look e seem. Smell, sound and taste. Ok? Leiam os exemplos. Vamos ver. I feel happy. Eu me sinto feliz. That car looks expensive. Esse carro parece caro. Dinner smell good. O jantar cheira bem. Então, o que é que está dizendo aí? Que adjetivos que vêm depois do verbo de ação, verbos que dão ação, né? Eles são. Vamos ver que verbos são esses. Feel, look, smell. São esses aí. E aí a regra diz que advérbios ou adjetivos que vêm depois do verbo de ação. Tá aí ele. Eu me sinto bem. Somente isso, tá, gente? Por isso que o adjetivo está depois. Porque aqui é um verbo de ação. Adjetivo está depois, porque aqui é um verbo de ação. Adjetivo, verbo de ação. Ok? Então não precisa de confusão. É só lembrar que tudo tem uma regrinha. E aí você só aprende se você estudar. Advérbios. Vamos lá. Just, nearly, hardly, now and forever. São advérbios que são colocados, nós vimos aí nesse poema, né? The End. Eles existem advérbios de tempo, de lugar, de graus, de frequência, não é? Então, todos esses tipos de advérbios, nós vamos ver aqui agora. No caso, olha aí os exemplos que nós temos aí, né? Advérbios, eles modificam os verbos. Então, advérbios e outros adjetivos e outros advérbios. Olha só o exemplo aí embaixo. The old man walks slowly, né? O velho caminha devagar. Walks, nós temos o verbo caminhar. Devagar, advérbio. Advérbio que está concordando aqui com o verbo de ação, caminhar.
Your dress is absolutely marvelous. Marvelous. Então, o seu vestido é absolutamente maravilhoso. Advérbio, absolutamente. Maravilhoso. Adjetivo, yes? My team played extremely well. Minha equipe jogou muito bem, ok? Então, nós temos advérbio, advérbio, advérbio. Vocês estão vendo dois advérbios aí? No de cima, nós temos verbo e advérbio. No meio, nós temos advérbio e adjetivo. E no último, nós temos dois advérbios que qualificam quem? O time que joga muito bem, ok? Está classificando esse aqui. Alright? Aí vamos agora cada um. Nós temos o advérbio agora de modo, né? O advérbio de maneira. Olha só. Advérbios de modo, de maneira, são usados para descrever o verbo. Estes advérbios respondem por isso aqui, ó. Se você fizer essa pergunta, aí você vai obter a resposta correta com o advérbio. Então, eles são formados de um adjetivo adicionado de ly. Tá aqui, ó. Tá certo? Vamos ver na prática. Quick, quickly, né? Nós temos aí esta palavra. Aí eu pergunto, quick é rápido. Quickly, rapidamente. The boy ran quickly. Aí eu faço a pergunta, como eu disse. How fast did the boy run? Tá? Então, eu já estou querendo saber. O menino correu rapidamente? Como ele correu rapidamente? Como o menino correu? Se você perguntar como o menino correu, você vai obter isso aqui, ó. O menino correu rapidamente. Nice, nicely, né? Eu digo bem, eu digo bom, ok? Então, Janice always dresses nicely. Aí você pergunta, how does Janice dress? Ou seja, como Janice se veste? Pronto, se eu fiz essa pergunta aqui, então tá aqui, eu obtenho a resposta. Janice sempre se veste muito bem, tá? Study the special hers, tá? Então, nós temos aí, né, estudar agora as regras especiais, ou seja, aquelas que são exceção, né? Nesse caso, tá aqui elas. Consoante mais Y, fica ILY. Como, por exemplo, easy, easily. Terminada em LE, nós temos terrible, vai ficar terrible. Ó, tira o LE, bota LY. Nesse caso, tira o OY, coloca LLY. O que foi que aconteceu bem aqui? Dobrei a última consoante e acrescentei L, ou melhor, e acrescentei Y. Nesse caso, troquei o E pelo Y. E aqui nós vamos, terminado em IC, vamos acrescentar, vai ficar ICALLY. Olha só, dramatically, né? Dramatically, ok? Então fica, tira esse e fica assim, ok? Dê uma olhadinha aí no livro de vocês. Que aqui está pequeno, as letras estão pequenas, mas no livro você consegue visualizar bem direitinho. Aí aqui, ó, in time, vamos lá. Alguns adjetivos, né? Alguns adjetivos, no caso,
terminados em ly, como as palavras friendly, lonely, lively, lovely and silly, são exemplos. My neighbor is always very friendly to me, né? No caso aí, eu vou ter, sim, deixa eu pegar aqui para acompanhar vocês. No caso, lovely, meu vizinho é sempre muito amigável para mim. Ele é sempre meu amigo, né? My mom has a lovely smile. Ou seja, minha mãe tem um sorriso adorável. Aí, my neighbor, meu vizinho fala de uma maneira amigável. My mom is Molly in a lovely way. Minha mãe tem um sorriso de uma maneira adorável. Vocês percebem aí o que é que mudou, né? As frases, tá certo? Você acrescenta, né? Esses adjetivos aí, e aí vocês podem ver que depois do substantivo vem o adjetivo, e uns antes do substantivo o adjetivo está, ok? Era só para dar uma frisada legal aqui. Adjetivos, ou melhor, advérbios de maneira ou de modo, como after, né? O verbo que eles descrevem. Prestem atenção. Não use advérbio de maneira entre verbo e objeto direto. Não se usa. Agora, olha o lugar, né? O advérbio de lugar sempre, olha só onde é que ele está, né? Olha só, sempre depois, né? Então, observe isso aí. Coloquei, no caso, she speaks, nós vamos aqui. She speaks 4 languages perfectly, ok? Ou melhor, ela fala 4 línguas perfeitamente. Perfeitamente, tá? Prestem atenção ao advérbio. Advérbio o quê? Advérbio de modo. Como ela fala as 4 línguas? Perfeitamente. Ok? Então, nós temos aí verbo, objeto e advérbio. Ok? Mais embaixo, nós temos aí a parte, o learn a bit more, né? Vamos lá, para saber mais. Fast, hard and late. São adjetivos e advérbios. Nesse caso, Ivan bought a fast motorcycle. Ivan comprou uma motocicleta rápida. Nesse caso, Ivan likes to drive fast, né? Então, como é que fica? Ivan gosta de quê? De dirigir rápido, tá certo? São os exemplos. Existem alguns pares de advérbios que têm significados diferentes. Então, vamos entender quais são. Aqui, nós temos esses 3 aqui, né? Desses 3 exemplos, que é exatamente o hard, adjetivo, que significa difficult, solid, using effort, ok? Ou seja, dificuldade, né? Solidez e o uso com esforço. O outro, hard, sendo ele adjetivo, ou melhor, sendo ele advérbio. Needing or using a lot of physical or mental, ou seja, é usado, precisa ou de uso, esforço físico e mental. Nesse caso aqui, nós temos hardly, né? Dificilmente, quase nunca, tá? Quase não existe, ok? São as traduções. There were some really hard questions in exam. Então vamos ver.
Ele estudou duramente para o teste. Um advérbio. Ele duramente estudou para fazer o teste, o exame, né? Aí a gente tem aí, ó, duas palavrinhas bem aqui. Late, né? Ou melhor, late e lately, ok? Ou seja, após o tempo planejado, esperado, usual ou necessário. Esse a gente pode chamar, dizer que é o oposto de cedo. Qual o oposto de cedo? Tarde. Late, late, tarde, tá? Aí, quando eu digo lately, eu digo ultimamente, tá bom? Porque aqui ele já vai ser o advérbio e em cima ele é o adjetivo, ok? Mais embaixo, vamos lá. I got the late train home, né? Eu peguei o trem tarde, né? Peguei o trem atrasado. Na outra, we got train home late. Pegamos o trem para casa tarde, não é? No caso, have you heard from Jack lately? Olha o advérbio aí, né? Teve notícias de Jack ultimamente, tá bom? Então vamos saber definir quando que é um adjetivo e quando que é advérbio, tá bom, gente? Aí a gente fica por aqui para concluir então as atividades, tá certo? Que serão propostas, estarão lá na agenda de vocês. Não esqueçam de forma alguma, tá? De responder, tá bom? Então eu fico no aguardo até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Bye, bye.